Paz do Senhor Jesus a todos. Quero, nesta noite, glorificar a Deus por esta oportunidade que a igreja reunida tem de ministrar esta palavra, de louvar a Deus em praça pública, e você, como ouvinte, é um privilegiado. Nós entendemos que em muitos lugares não se tem pregado o Evangelho, como nós temos pregado no Brasil. Isto é, Deus tem dado uma oportunidade grandiosa aos homens, às mulheres, às famílias, de encontrar a salvação em Jesus Cristo. A Bíblia nos declara, no capítulo de número 16 e o verso de número 15 de Marcos, que diz: Ide, portanto, pregai o Evangelho a todas as criaturas. Muito bem. Este texto bíblico, prezado amigo, você que está aí sentado, talvez tomando aí uma cerveja, uma água de coco, não estamos aqui para importuná-los, estamos aqui para alertá-los acerca da bênção da salvação. E quando a Bíblia fala a respeito de pregarmos o Evangelho, a Bíblia está tratando conosco a respeito de três situações. A primeira é que Deus, Ele se interessa pela sua alma. Deus, Ele ama a sua alma. Deus deseja salvar a sua alma. A sua alma, ela é importante para Deus. E nós entendemos que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira. O mundo são as pessoas. Deus ama cada pessoa que existe na face da terra. Pode ser o homem mais cruel, pode ser um pai de família mais bem-sucedido, pode ser um pobre de Maré de Si, pode ser quem for. Deus ama a todos sem fazer acepção. E nós entendemos que quando Jesus está dando esta ordenança à igreja de pregarmos o Evangelho, Ele está justamente falando para que nós venhamos declarar às pessoas que Deus os ama e que Deus deseja perdoar os seus pecados e que Deus deseja dar a cada cidadão, a cada pessoa, uma oportunidade para receber a bênção da salvação. Segunda coisa, pelo fato de Cristo ter nos dado esta palavra para pregarmos o Evangelho. A segunda situação é a condição humana. Todos pecaram, diz a Bíblia Sagrada, em Romanos 3:23. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos os homens falharam, todos os homens erraram, todos os homens, infelizmente, estão subjugados ao pecado. Isto significa dizer que não há condições humanas pela honestidade, pela justiça humana do homem ser salvo. Não é porque você não rouba, não é porque você não peca, ou não é porque você não adultera, não é porque você não se prostitui, não é porque você usa droga, não é porque você faz coisas boas que você vai ser salvo. Não, a Bíblia diz que todos pecaram, isto é, todos estão na mesma condição diante de Deus. E quando nós vemos isto, significa dizer que todos os homens precisam e carecem urgentemente ser perdoado, ser salvo, ser sarado, ser curado. E para isto Jesus morreu na cruz do Calvário para levar sobre si o pecado de nós todos. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja,
igreja. Pastor, só quer dizer que ainda que eu dê tudo que eu tenho para os pobres, ajude os necessitados, eu não posso ser salvo? Não, ninguém pode ser salvo por ser bonzinho, ninguém pode ser salvo porque fez a casa de alguém, ajudou alguém. Nós não podemos ser salvos pelos nossos méritos, pela nossa própria justiça, mas a Bíblia declara que nós somos salvos mediante a fé em Jesus Cristo, Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não há outro meio, não há outra fórmula de salvação, não há outro caminho para se chegar à salvação, não há uma outra maneira, não. A Bíblia é clara quando diz que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade e que Jesus é a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de Jesus Cristo. Ou seja, se você não confessar Jesus como Salvador, a Bíblia declara que você não pode ser salvo. Então você pergunta: pastor, me prove na palavra. Provo. A Bíblia declara em Mateus 10, 32 e 33, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Porém, aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que estás nos céus. Veja aqui, meu querido amigo, que é necessário os homens confessar a Jesus como Salvador. A Bíblia declara em Romanos que se tu crer com o coração e se com tua boca confessares Jesus como Salvador, tu serás salvo. Então não tem desculpa para você, não existe outro meio para que você seja salvo, só Jesus salva. Quantos creem que só Jesus Cristo salva? Só Jesus Cristo salva. E para encerrar, nós recebemos esta incumbência como igreja. Sim, a Bíblia diz, ou seja, a palavra de Deus nos declara que nós devemos pregar o Evangelho. A igreja tem esta incumbência, a igreja tem esta missão de pregar o Evangelho do Senhor Jesus. E o Evangelho é justamente Cristo. O Evangelho é a graça revelada na cruz do Calvário. O Evangelho é o perdão dos pecados dos homens. O Evangelho é a justiça divina através de Cristo, resgatando e libertando as vidas dos pecadores. O Evangelho é a mensagem nova de salvação. O Evangelho de Jesus é o único meio pelo qual o homem pode chegar até Cristo, ou seja, até Deus através de Cristo. O Evangelho de Jesus é a nossa obrigação de pregar. Disse Paulo: ai de mim se não pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso os irmãos estão aqui entregando folheto, pregando o Evangelho, anunciando a mensagem salvífica do Calvário, por só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude a entender a mensagem do Evangelho, que Deus abra o teu coração, a tua mente, para que você possa entender que há um projeto de Deus para a sua vida. E que projeto é este, pastor? Salvação da sua alma, o perdão dos seus pecados e a justificação da sua vida. Só Cristo pode fazer isto. Portanto, que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa, a sua família, e não esqueça, Jesus Cristo, só Jesus Cristo pode salvar você. Que Deus abençoe. Amém.